Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Agora vamos começar a falar sobre interpolação polinomial. E aí vamos começar pela motivação. Imagina que você fez um experimento, você tem dados empíricos. Esses dados eles te dão um tabelamento de variáveis x e y. Então vou ter pares ordenados x0 e y0, então vou ter um ponto x0 e y0 qualquer. Um ponto x1, y1 qualquer, um ponto, sei lá, x2, y2, e um ponto x3, y3 aqui qualquer. Então, eu tenho um conjunto de pontos que foram obtidos através de algum processo empírico. E aí a pergunta que fica, e se eu precisar de uma função que represente o comportamento dos dados nesse intervalo aqui entre x0 e x3? Ou melhor, em pontos que não estão tabelados, entre x0 e x1, que valores essa função assumiu? E se eu precisar calcular derivadas ou integrais relacionadas a esse fenômeno aqui, ao comportamento desses dados? Então, uma das estratégias é você fazer uma interpolação polinomial, que é definir uma função que passa por todos os pontos e que tem a forma polinomial. Então, essa é a primeira motivação para você estudar interpolação polinomial. Um segundo aspecto que você pode levar em consideração é, imagina que eu quero estudar comportamento dessa função no intervalo de A até B, mas essa função f de x aqui pra gente ela é muito complicada de se trabalhar. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar pontos dessa função, de preferência pontos notáveis, e aí fazer o quê? Fazer uma interpolação polinomial que vai me dar uma aproximação dessa função. Observe que eu não tenho garantia da função e do polinômio serem os mesmos, a não ser nos pontos que eu tabelei. Então, posso pegar apenas dessa função aqui, pontos x e y, então teria aqui x0, x1, x2, até um conjunto de pontos, xn com o valor respectivo da sua componente y. Então, em vez de trabalhar com essa função f completa, eu posso aproximar essa função aqui por um polinômio, que é muito mais fácil de trabalhar. Polinômio é fácil de integrar, é fácil de derivar, ele é contínuo, então é uma função desejável por sua simplicidade. Então, essa é outra motivação para a gente aprender a usar um pouquinho de interpolação polinomial. Então, resumindo, a interpolação polinomial consiste em você pegar um conjunto de pares ordenados, tá? Até xn, até yn. Isso aqui vai te dar, esse conjunto de pares ordenados vai te dar um comportamento gráfico de vários pontos aí. E aí você vai estimar por esses pontos um polinômio de grau n aí para representar o comportamento desses dados no intervalo. Tanto na primeira situação que nós falamos de ter só os dados empíricos, quanto da função, você pega pontos notáveis da função, você monta um tabelamento. Desse tabelamento você tem um novo gráfico que também representa de forma polinomial o comportamento dos dados. Então chegamos ao nosso primeiro teorema. É uma generalização daquela bem conhecida informação que é por dois pontos passa uma única reta. Então, dado um conjunto de pontos x, y, i com n mais 1 pares distintos em um intervalo AB, então existe um único polinômio de grau n dado por Pn de x, tal que Pn de xi igual a yi. Então, no ponto xi, o polinômio vai ter valor igual ao tabelado. E como é que seria esse polinômio?
Se ele tem o grau n de x, ele vai ter meu termo independente, vai ter meu termo de primeiro grau, vai ter meu termo de segundo grau e vai ter meu termo de enésimo grau. Então, meu polinômio interpolador, ele vai ter este formato aqui. Mas o que determina o polinômio? Basicamente, os valores de x estão aqui, né? Então, basicamente, a determinação dos seus coeficientes A0, A1, A2 até a n. E veja só, é importante destacar que se os pares de dados são dados distintos, então é importante ressaltar que existe um único polinômio de grau n que interpola esses dados. Então, está aqui a condição do polinômio. Essa informação do teorema ela é fundamental para os métodos que vamos ver a seguir. Então, na condição do teorema, nós temos que o polinômio ele passa nos pontos xk pelo valor de yk. Então, qual a importância dessa informação? Que dado um polinômio de grau n, ou seja, um polinômio na forma a0 mais a1 de x mais a2 de x ao quadrado mais até a n de x elevado a n igual a y, em cada ponto ele vai ter o mesmo valor do valor tabelado. Então, o que é que isso quer dizer? Que dado um tabelamento, você vai ter aqui xy, no ponto x0, no par x0, y0, no ponto x0, quando eu substituir esse ponto x0 no polinômio, então, meu Pn de x0, ele vai ter valor y0, que é essa condição. Pn no ponto x0 vai ter o valor tabelado. Então, o polinômio vai coincidir com o valor de y no ponto x. Mesma ideia para o ponto x1, mesma ideia ponto x2, até o ponto xn. Quem é n? N é o grau do polinômio. E como diz o teorema, por n mais um ponto passa um único polinômio de grau n. Então, por 3 pontos passa um único polinômio de segundo grau, por 4 pontos passa um único polinômio de terceiro grau, por 10 pontos passa um único polinômio de nono grau, por n mais 1 pontos passa um único polinômio de grau n. Então, considerando-se a interpolação polinomial quadrática, o que é que nós precisamos ter para a interpolação quadrática? Primeiro, precisamos ter um conjunto de pontos. Mas se é quadrática, segundo grau precisa ter quantos pontos? Por 3 pontos passa um único polinômio de grau 2. Então, precisa ter um conjunto de pontos x0, x1, x2. Então, são os pares ordenados x0, y0, x1, y1, x2, y2. Desse conjunto de pontos, nós vamos ter o quê? Que o polinômio de segundo grau, então esse n aqui de baixo diz respeito a o grau do polinômio em x, vai ser formado por termo independente, mais termo de primeiro grau, mais termo de segundo grau. Mas isso aqui é a forma geral do polinômio. Como é que eu monto esse polinômio, então? Lembrando do teorema anterior, no ponto x0, o valor do polinômio x0 vai ser y0. Então, vou ter a0 mais a1 aplicado em x0 mais a2 aplicado em x0 ao quadrado. Então, no lugar de x, nós usamos o ponto x0. Isso vai ser igual a y0. A0 mais a1 no ponto x1 mais a2 no ponto x1 vai ser igual a y1. E a0 mais a1 no ponto x2 mais a2 no ponto x2 ao quadrado vai ser igual a y2. Então, observe que você tem aqui o quê? Um sistema linear. E observe que esse sistema linear ele vai ser formado por quê? Nós vamos ter aqui uma matriz formada pelos coeficientes. Então, o coeficiente de A0, A1 e A2 vai ser
1x, x ao quadrado, 1x1, x1 ao quadrado, 1x2, x2 ao quadrado. São os coeficientes A0, A1 e A2 vezes A0, A1 e A2. Isso tudinho vai ser igual a y0, y1 e y2. Então, esse sistema montado aqui, essa matriz dos coeficientes, é uma matriz de Vandermonde. Então, resolvendo esse sistema linear, você vai obter o quê? Os valores de A0, A1 e A2, que são justamente esses valores aqui que determinam um polinômio de segundo grau em x para esse conjunto de dados. Então, vamos aplicar essa teoria no exemplo. Então, dado um tabelamento qualquer, vamos aplicar os conceitos básicos de interpolação para determinar o polinômio de segundo grau que passa pelo tabelamento e quanto equivale o valor estimado de 1, pois esse valor 1 aqui, quando x igual a 1, qual seria o valor correspondente aqui? Seria justamente essa ideia da interpolação. Então, dado esse conjunto de pontos, quando x for igual a menos 1, y é 4, quando x for 0, y é 1, quando x for 2, y é menos 1, isso aqui vai me dar um polinômio aqui de segundo grau. Então, o que nós queremos saber é justamente qual é a equação desse polinômio. E aí, estimar, quando x for 1, qual o valor aqui aproximado. Então, da interpolação polinomial, nós temos o quê? Que o polinômio de segundo grau que interpola x vai ser A0 mais A1x mais A2x ao quadrado. Nós temos que determinar quem é A0, A1 e A2. Então, da ideia básica da interpolação polinomial, nós temos que no ponto x0, vamos ter A0 mais A1 de x0 mais A2 de x0 ao quadrado. O polinômio no ponto x0 vai ser igual a y0. Então, nós temos aqui esse tabelamento. Os valores de x0, x1 e x2, y0, y1 e y2. Então, no ponto x0 e y0, nós temos A0 mais A1 que passa no ponto x0, mais A2 que passa no ponto x0 ao quadrado, vai ser igual a y1, que é 4. Vamos seguir essa mesma ideia para o ponto x1, y1 e o ponto x2, y2. Então, vamos ter A0 mais A1, que passa pelo ponto x0, x1, mais A2, que passa pelo ponto x1 ao quadrado, igual a 1, e A0, mais A1, que passa pelo ponto x2, mais A2, que passa pelo ponto x2 ao quadrado, igual a menos 1. Então, observe aqui, que no ponto x0, o valor é y0. Então, no ponto x0, y0, no ponto x1, igual a y1, e no ponto x2, igual a y2, x2 e y2. Então, vamos reescrever agora esse polinômio, vai ficar A0 menos A1 mais A2 igual a 4. Substituímos o menos 1 e menos 1 ao quadrado. A1 vezes 0 dá 0, A2 vezes 0 ao quadrado dá 0, então A0 igual a 1. Então, e A0 mais 2 vezes A1, 2A1, mais 4 vezes A2, 4A2 igual a menos 1. Então, observe o seguinte, nós já sabemos aqui que A0 vale 1. Se A0 vale 1, nós temos aqui na primeira equação 1 menos A1 mais A2 igual a 4. Então, menos A1 mais A2 igual a 4, esse 1 está positivo, passa para lá, negativo. Então, 4 menos 1, 3. E daqui nós temos que 1 mais 2A1 mais 4A2 igual a menos 1.
Então, 2A1 mais 4A2 igual a... Esse 1 está positivo, vem para cá negativo, ele fica menos 2. Temos um novo sistema linear. Então, desse sistema linear aqui, menos A1 mais A2 igual a 3, 2A1 mais 4A2 igual a menos 2. Se nós multiplicarmos a primeira equação por 2, o que acontece? Menos 2A1 mais 2A2 igual a 6. E a segunda equação repete aqui, 2A1 mais 4A2 igual a menos 2. Somando as duas, vamos ter aqui que 6A2 igual a 6 menos 2, 4. Então, daqui nós tiramos que A2 é 4 dividido por 6, ou seja, A2 é igual a, simplificando, 2/3. Então, nós já temos A2 igual a 2/3, nós já temos A0 igual a 1, falta achar quem? O valor de A1. Mas aí nós temos aqui que menos A1 mais A2 igual a 3, então, menos A1 é igual a A2 vale 2/3, passa para lá menos 2/3. 3 menos 2/3. Então, A1 vai ser igual a menos 3 mais 2/3, já invertendo sinal. Então, menos 3 é a mesma coisa que 9/3 menos 2/3. Menos 9/3 mais 2/3 vai dar menos 7/3. Então, descobrimos aqui o valor de A1 também está aqui. Então, observe o seguinte. Meu polinômio de segundo grau em x é dado por A0 mais A1x mais A2x ao quadrado. Descobrimos aqui quem é A0, então meu polinômio 2 de x vai ser, no lugar de A0, vamos colocar o valor que encontramos, mais no lugar de A1, então, menos 7/3 de x, no lugar de A2, mais 2/3 de x ao quadrado. Isso aqui é nosso polinômio de segundo grau encontrado. A outra pergunta foi, o polinômio de segundo grau no ponto 1, quanto equivale? Então, basta substituir no lugar do x, vamos colocar o valor 1. Então, P2 de 1, para a gente vai ser 1 menos 7/3 vezes 1, mais 2/3 vezes 1 ao quadrado. Isso aqui, se você colocar na calculadora, para não perder muito tempo, vamos lá, vai ficar 1 menos 7 dividido por 3, mais 2 dividido por 3, vai dar menos 0,666. Menos 0,66667, vamos dar uma aproximada aqui. O que esse valor aqui estimado quer dizer? O que esse P de 1 interpolado no segundo grau quer dizer para a gente? Quer dizer, aqui no nosso gráfico, que quando x for 1, f de x vai ser menos 0,66. Ou seja, ele vai estar nesse ponto aqui, e esse ponto vai ser menos 0,66, que é a aproximação que encontramos, menos 0,66, menos 0,66. Então, os princípios básicos de interpolação polinomial são esses. Espero que tenham gostado do vídeo. Agradeço por terem assistido. Lembre de deixar o curtir e, se não é inscrito, lembre-se de se inscrever. Até o próximo vídeo.